Dankon, mia cara. Ĉu oni devas nur paroli en Esperanto nun? Bone. Vamos continuar o nosso curso CAP em português, mas já vou falar mais em Esperanto agora a partir da 8ª lição. É muito importante que você faça uma revisão geral antes de entrar na 8ª lição, principalmente das 3 últimas lições, porque na 8ª lição já vamos começar a ver situações de, por exemplo, comparativo, superlativo, e começaremos mais detalhadamente a estudar os sufixos e prefixos do Esperanto, que compõem tão maravilhosamente essa língua. O comparativo é relativamente simples. Basta que você tenha nós temos 3 tipos de comparativo, naturalmente. O de igualdade, o de superioridade e o de inferioridade. O de igualdade, guarde as 2 palavrinhas tiel, kiel, assim como. Para o superioridade é pli, ol, né? E o de inferioridade, malpli, ol. Esperanto estas tiel bela, kiel utila. Você está igualando as 2 coisas, tão belo quanto útil. No de superioridade, você vai colocar mais do que. Johano estas pli alta ol Petro, né? Ele é mais alto do que Pedro. Lacto estas pli nutra ol vino. Também no de inferioridade, basta colocar o malpli. Atenção que deve se dizer malpli, ne malpli, porque em Esperanto é paroxítono no acento. Mia frato estas malpli aĝa ol mi. Li skribas malpli bele ol la knabino. O superlativo, ele coloca em ponto mais alto uma coisa ou pessoa em relação às demais. Existe o absoluto, né? E existe o relativo. El ĉiuj miaj fratoj, Ernesto estas la plej juna. Então, nessa frase, nós temos que o Ernesto é realmente o mais jovem de todos os meus irmãos, né? Que é um superlativo relativo, né? El ĉiuj miaj kolegoj, Marco estas la plej forta. Então, agora o play ele está indicando essa superioridade. Para indicar a inferioridade, também seria malplay. Assim como lá era o pli, no comparativo, nós temos aqui na superioridade malplay e play, que são as 2 palavrinhas que indicam esse fato. La plej belan knabinon, veja que o objeto direto está aqui na frente. Ili electis kiel reginon. É uma frase interessante porque eles são os agentes, sujeito. Electis, elegeram. La plej belan knabinon kiel reginon. Então, depois, por que aqui estaria no acusativo? Isso não vem aqui ainda no caso explicar, mas já é importante vocês entenderem que quando se fala no acusativo, se fala a respeito do objeto e não da pessoa que elegeu do agente, né? Bom, vamos à frente. La pli forta è la mano, quer dizer, a mais forte de todas as mãos, né? La pli forte é a mais forte das mãos, porque no caso são só 2 mãos. Então é um superlativo também, mas quando é relacionado a 2 coisas, 2 comparações. La lernantoj pli aĝaj instruis tiujn malpli aĝaj. Então você tem, na verdade, 2 níveis, mais velhos e mais novos. Você não está comparando entre vários níveis. Nós temos agora uma outra classe de informação que a gente tem que passar para vocês, porque pertence ao Esperanto. A simplicidade do vocabulário do Esperanto está na riqueza da sua capacidade de informar palavras. E uma das formações mais bem estruturadas do Esperanto foi a colocação de prefixos e sufixos, que Zamenhof escolheu muito bem
e fez a língua riquíssima em função disso, praticamente uma língua sem limites para a formação de palavras, o que facilita muito a adaptação do Esperanto a qualquer tipo de tradução ou expressão de tipos de ideias e nuances diferentes na língua. Bopatro é um parentesco por casamento. Vocês têm genro, nora, sogro, sogra, e tudo isso se resume só com esse prefixo bo. Bopatro, bofilo, bopatrino, bofratino, bonevo. Como é que seria o sobrinho por parte do casamento? Sobrinho torto, né? A gente começa a ter que pensar, mas o bonevo seria essa expressão. Dis é para uma distribuição, dispersão. Por exemplo, disflug, voar em todas as direções. Dissemi, disseminar. Ek é uma preposição muito interessante porque ela faz começar uma ação rapidamente. Ek iri. Ele começou a andar. Ek dorme, ele começou a dormir. Ex já é um prefixo onde que você fala que é uma coisa passada, um ex-noivo, um ex-presidente. Fi, esse é ruim do ponto de vista moral. Por exemplo, domo é boa. Fidomo é uma casa de má reputação. Comercisto é um comerciante. Fi comercisto é um comerciante desonesto. Ge significa de ambos os sexos. É muito interessante porque se diz filho e filha. Em Esperanto, a gente deve dizer miai gefiloi. Não fala não meus filhos, mas os meus filhos e filhas são miai gefiloi. Mal, esse vocês já aprenderam, que é o contrário, né? O antônimo de todas as palavras. Dextra, maldextra, fermi, malfermi. Pra é o nosso pré, né? Pranepo é o nosso, não é o bisneto, né? Uma palavra irregular, formada irregularmente em português, mas em Esperanto é regular. Pranepo é o nosso bisneto. Prahoma é um ancestral do homem. Historio, prahistorio, praavô, bisavô e assim por diante. Nós temos o re, aqui para trás. Reapere, reaparecer. Reveni, voltar. Lembra do dis até? Vido até a revista, até a vista. Mis, esse é compreender errado. Miscomprende, por exemplo, é entender mal. Mispacho é dar um passo em falso. Misuso é um uso indevido. Duon pode ser considerado um prefixo, mas é uma outra palavra anterior que se tornou um prefixo. Duon horo, por exemplo, meia hora. Duon lumo é uma meia luz. Duon filo, um meio filho. Temos aí também agora o ramo dos sufixos. Os sufixos também, esses são muito mais ricos que os prefixos. Em Esperanto, eles aparecem com muito mais frequência. O domacho, por exemplo, um casebre, que vem de domo, e acho, uma coisa ruim do ponto de vista estético. Escribate, por exemplo, fazer garrancho, não é escrever bem. Ad é para esticar uma determinada ação. A ação ela fica mais continuada. Por exemplo, parole, parolado, discurso, né? Fazer um discurso mais longo, falar de uma forma mais longa, é um parolado, é um discurso. Rigarde, rigardade é ficar contemplando. Age, manifestação concreta da ideia contida na raiz. Quer dizer o seguinte, olha, eu tenho dolce, aqui é doce, mas eu quero uma coisa concreta que eu vou comer, é o dolciaggio. Dolciaggio, lactago dolciaggio, é um doce de leite. Pentre, é pintar. O resultado concreto disso é o pentraggio. An é um sufixo que indica membro de um partido, religião, morador. Por exemplo, Brasilo é Brasil. Brasilano é um cara que nasceu no Brasil. E assim, um sonano, um cara que nasceu nos Estados Unidos. O sono, Estados Unidos. Temos o ar. O ar é coletivo. Por exemplo, vorto. Vortaro é um conjunto de palavras. É o dicionário. Chafo. O rebanho ovino
é chafaro. Por exemplo, elefanto. Qual é o coletivo de elefanto? Certamente em Esperanto é elefantaro. Talvez você nem saiba em português. Abelo, abelha. O coletivo de abelha, abelaro. E assim vai. Esse sufixo carinhoso para homens, por exemplo, é interessante que esse pode cortar a palavra não só na raiz, mas em qualquer posição. Patro, aí eu cortei esse pedaço da palavra, só ficou pá, e ele juntou com tio. Pacho é papai. Yocho, por exemplo, é Zequinha, Zezinho. O eble é o nosso evil do português. Possibilidade passiva. Por exemplo, vide, ver. Videbla é possível de ser visto, visível. Leg, legebla, possível de ser lido, legível. Credebla é crível. E assim por diante. O ets é um estado, a qualidade abstrata correspondente à ideia do radical. Por exemplo, nós tínhamos lá dolce é doce. Dolciaggio é uma coisa doce. É um doce mesmo que eu vou comer. Dolcezzo é a doçura. É uma coisa abstrata que está ligada àquela ideia. Então, mola é mole. E molezzo é a moleza. Amico é amigo. Um amicaggio dele seria um presente que ele estaria me dando. Agora, um amichetto é amizade. É tudo aquilo que ele devota ao nosso relacionamento. Bom exemplo. Agora vamos ver o eg. O eg aumenta, é o aumentativo do Esperanto. Vento, ventego, é um vendaval. Ride, rideg, é dar uma gargalhada. Esse sufixo foi o que deu origem a essa ideia de Zamenhof criar esse sistema enxuto de apresentar as palavras, que ele não gostava de dicionários. Então ele falou assim, a melhor forma é de criar um sistema onde que as palavras fiquem mais sintéticas. E foram o sufixo, e parece que ele via a palavra padaria, sapataria, e daí ele tirou essa ideia e compôs o Esperanto a partir disso. E aí foi o sufixo eio, que é pred, por exemplo, é rezar, predeio, igreja, templo de oração, officio. É um emprego, cargo, função. E officeio, escritório, é repartição. Chevalo é um cavalo, chevaleio, estrebaria. Bom, os dois últimos que vamos ver hoje é o am, que é tendência, inclinação, e o end, que é uma obrigação passiva. Por exemplo, spare é guardar dinheiro, economizar, poupar. Sparema é um cara econômico. Babile é bater papo. Babilema é conversador. E com isso a gente tem uma série de outras palavras. Por exemplo, uma pessoa, até os vícios, né? E, por exemplo, vontades de namorar, de fazer amizade. Listas treamiquema, ele é uma pessoa que faz muita amizade, por aí e por aí vai. O end é obrigação passiva. Por exemplo, leg. Vocês viram lá em cima que tinha o eble, que era legebla, legível. Legenda é que deve ser lido, né? Fare, farenda é que deve ser feito. Não deixem de fazer esses exercícios várias vezes. Treinem bastante o uso do acusativo e só assim vocês devem passar a 9ª lição. Façam os exercícios, perguntem para o professor. Seu monitor do NES terá imenso prazer em lhe ajudar e assim é o nosso projeto. Vamos à 9ª lição e até mais. Disrevido, dankon pro la audo.